Sou todos bem-vindos. A gente está hoje com o Fábio Mariano, antropólogo, especializado em consumo, pesquisador e professor da SPM, para falar sobre a era gasosa, a hipermodernidade. Então, se você estava se afogando na modernidade líquida, queridos e queridas, estamos na era etérea e vamos entender tudo sobre isso. Obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Super gostoso estar aqui com vocês. E muita gente hoje em dia fala sobre a modernidade líquida, mas muita gente não sabe exatamente o que é a modernidade líquida, né? Olha, a modernidade líquida ela trouxe para as relações a possibilidade da gente ter relações fluídas, ou seja, relações mais soltas, relações que não são pré-determinadas, não tem tempo pré-determinado. Então, antes, as relações, namoro era namoro, e daí as pessoas perguntavam, é um namoro sério ou você está só namorando de zoeira? Não, esse daqui é um namoro sério. Aí já se entendia, vai rolar um casamento aí. Casamento já se entendia, vão rolar filhos, vai rolar uns 40 anos de casamento e a gente vai enterrar essas duas pessoas que vão se casar. A partir do momento que casou, já começava a contagem regressiva para o velório. Era mais ou menos isso. A modernidade líquida, ela trouxe um outro sentido, né? Porque o líquido é algo que, se a gente for tentar segurar, a gente não vai conseguir segurar. Ele vai escorrer pelas mãos, né? Então, daí tem várias brincadeirinhas que a gente fala. As relações hoje transbordam, ocorrem, escorrem pelas nossas mãos. Porque significa o quê? A gente não tem muita certeza do que aquilo pode rolar. Então, a gente começa uma relação líquida e, de repente, ela vira um casamento, de repente, ela vira um affairzinho muito gostoso, de repente, ela vira uma parceria sexual. Ou, de repente, né, a gente casa e esse casamento ele toma um outro rumo. Né? As pessoas que estão envolvidas nesse casamento se tornam super amigas, parceiras para o resto da vida, mas não servem mais para estarem casados. Então, elas resolvem se separar. Então, significa o quê? Que no mundo líquido a gente coloca em formas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho uma garrafa aqui, né? Tem água aqui nessa garrafa. Agora, eu tiro essa mesma água daqui e coloco num copo. Eu dou um outro formato para ela. Eu tiro essa mesma água do copo e coloco numa xícara e dou um outro formato para ela. Então, nessa modernidade líquida, a gente tem a possibilidade de dar os formatos para as relações. E, Fábio, a gente já estava perdido, meio se afogando nessa modernidade líquida sem formatos. E aí vem essa era gasosa da hipermodernidade, né? O que é essa era gasosa e como ela vai impactar nas relações? Olha, a era gasosa o líquido evaporou. E quando a gente estava brincando de colocar o líquido na garrafa, na xícara, no copo, pá, ele evaporou e a gente não domina mais. Gente, Ele virou uma não está... sauna. Exatamente, virou a sauna. E daí na sauna o que acontece? Né? Principalmente se for a sauna a vapor, né? Então a gente não está vendo tudo muito nítido, nada está muito claro ali para nós e a gente não consegue pegar, né, ali o que é gasoso, o que está etéreo, a gente não tem o controle para colocar no formato que a gente quer. A gente não domina, a gente se adapta. Fábio, vai ser uma era do ninguém quer nada com nada? Ou todo mundo quer tudo com tudo. Mas olha, para a gente entender o que é essa hipermodernidade gasosa. É uma hipermodernidade aonde a gente tem que lidar com o invisível. É tudo invisível. Então, atualmente, a gente está nesse momento. A gente está no combate ao invisível. Então, o coronavírus ele é totalmente invisível. Por isso que a gente faz uma metáfora que a hipermodernidade gasosa ela tem a ver com o mundo viral. Então, na hora que um post viralizou, a gente não tem muito a fonte dele, quem é que viralizou, será que é uma fake news ou não? Então, a gente está sempre nessa era das incertezas. Tudo é incerto, de repente pode ser uma fake news, por isso que se exige muita transparência,
numa era das incertezas. E as relações? As relações também a gente não vai conseguir dar formatos permanentes. Então, ela pode ir se transformando, né, a cada momento, né, e mudando, inclusive, os interesses da pessoa com quem a gente está. Então, vamos imaginar, né, que se forma ali um par de amantes que resolvem ter uma vida, né, juntos, e daí, de repente, uma dessas pessoas vira e fala: olha, mas na verdade, agora me deu uma vontade da gente fazer muita coisa gostosa juntos, com outras pessoas. Vamos lá. Né? Então, isso foi um incerto, isso não estava previsto, isso não estava no roteiro. A gente analisou uma história esses dias de uma menina que falou: já tô junta com o cara há 7 meses, mas ele falou no começo que não queria nada sério. Acho que também vale a gente pensar que isso também pode mudar, né? Então, não é só a relação que era super conchinha fixa que pode evaporar. Também aquela pessoa que estava aqui, ó, meio perdidão, de repente isso pode mudar e pode virar uma conchinha, né? Exatamente. Então, tudo pode acontecer. É a era da incerteza, é a era onde a gente lida com o que a gente tem hoje, com o que a gente tem agora. Mas acho que é muito bem colocado. A gente não pode pensar que, então, ninguém quer mais nada sério, vai estar todo mundo ali no ar, né? Aí a gente vai estar meio que caçando esse invisível. Não é bem assim. As pessoas podem começar uma relação, podem começar, por exemplo, um crush, como um crush da vida, né? Vamos se encontrando de vez em quando, e de repente elas percebem: nossa, a gente está se encontrando toda semana, né? Já faz 1 ano que a gente se encontra toda semana, e é tão gostoso, que coisa legal. E se, né, a gente tentasse agora se encontrar 3 vezes por semana, e se a gente também tentasse um jantarzinho mais gostosinho, tal. Então, tudo é possível, tudo pode acontecer. Nossa, mas isso me gera uma angústia, porque imagina, como é que você vai pensar no ano novo com uma pessoa que você está saindo agora e você pensa: meu Deus, como é tudo muito incerto, então não posso programar nada com essa pessoa, não posso pensar em férias, não posso pensar... Não rola também uma certa angústia de você saber que é tudo tão gasoso e tudo pode mudar a qualquer momento, então você não pode confiar nessa pessoa para nada, nem para criar um filho, sei lá? Então, e da mesma forma, a pessoa também não vai confiar em você para nada, né? Nem para criar um filho. Então, isso a gente tem que pensar, que tem essa reciprocidade, que nesse mundo das incertezas, onde tudo pode acontecer, então a gente pode colocar algumas diretrizes, né? Ou seja, conversar com essa pessoa que a gente está considerando o nosso par, que é: olha, o que a gente está afim? O que você está afim nesse momento? O que eu estou afim? Tá, então nós estamos afim de ter uma relação que envolve famílias? A gente está afim de ter uma relação que envolve amigos? A gente está afim de ter uma relação que envolve círculos maiores, que envolve compromissos? Então, se daí, né, ambos estiveram afim, perfeito, né? Agora, o que é legal que eu, por exemplo, eu aposto que no mundo de relações gasosas, a gente vai ter, na verdade, relações muito mais coesas, muito melhores, porque as pessoas estão ali porque elas escolheram de fato. Como a porta de saída está sempre aberta, você pensa: essa pessoa está aqui hoje porque ela quer ficar comigo e não porque a porta está trancada, né? Exatamente. Então, eu acho isso tão sensacional, porque, veja só, numa relação líquida ainda, a gente ainda tinha uma expectativa de futuro e interesses em futuro, né? Interesses monetários, interesses que sempre rolam, né? E isso não necessariamente eles existem para desqualificar a relação. A gente tem que entender também que, na hora que pessoas se unem numa relação, questões financeiras também estão ali em jogo. Mas uma relação gasosa, né, aonde as pessoas têm a clareza da emancipação delas e da independência delas, elas também têm uma clareza muito maior de que a independência financeira delas depende delas, não depende mais do outro, não depende mais daquela relação. E que ao escolher estar numa relação, ela realmente
ela tem essa capacidade financeira de estar ali. Poxa, eu estou aqui porque nesse momento do agora é isso que me faz feliz. Isso é muito transparente, isso é muito pleno. A questão é que nós não estamos acostumados a lidar com a transparência. Então, sabe aquela música gostosa que o Cazuza canta? Mentiras sinceras me interessam. Então, na era gasosa, as mentiras sinceras, elas não interessam mais. Isso ficou lá no passado. Na era gasosa, é uma era de total transparência. Então, para você, né, numa era gasosa, conseguir planejar o seu Réveillon com a pessoa que você está afim, é total transparência. Chegar não é mais automático. É chegar e falar, nossa, eu gostaria muito de passar o Réveillon contigo. Vamos? Você é afim? Tá. E daí começa a negociação. Tá, mas aí o que a gente vai fazer nesse Réveillon? Então isso é uma incerteza, porque o que a gente tem sempre já de protocolo do Réveillon? Ah, então tá bom. Então, olha, eu passo o Natal na casa da tua família, e daí o Ano Novo é na casa da minha família. E agora tudo começa a mudar. E tudo depende de muito diálogo, de muita transparência. Eu acho que isso é muito legal que você falou, porque a gente tende a achar que só pode ter conversa quando tem um rótulo muito sólido, né? Então, assim, aquela coisa do DR ninguém quer. E acho que é isso. Nas relações gasosas, a gente vai ter que ter muito diálogo, sim, né? O diálogo não significa amarra. Acho que a gente tem que quebrar também esse paradigma. Diálogo não é cobrança, diálogo não é pressão, diálogo é ajuste de expectativas, né? Exatamente. A gente adora ouvir a palavra, o título, a era do diálogo. A gente, uhul! Nossa, é comigo, sou eu mesmo, eu sou do diálogo. Cara, não é. Nós não somos o diálogo. Nós estamos muito afim que a outra pessoa simplesmente responda a alguns estímulos nossos, mas, na verdade, a gente está afim que a outra pessoa, por iniciativa própria, ela nos mime, ela nos diga o tempo inteiro que a gente é maravilhoso e que ela, por iniciativa própria, nos atenda. Então, a gente está indo para o mundo muito adultizado. E isso a coisa pega, né? Porque daí a gente vai dialogar, precisa de muito autoconhecimento para o diálogo, da gente se autoconhecer, da gente também ter a clareza. Mas isso é um problema muito meu, né? Isso é um trauma meu que eu estou passando para outra pessoa não tem nada a ver com isso. E há um tempo atrás eu fiz uma extensa pesquisa sobre as pessoas que vivem no poliamor e praticam o poliamor. E daí, quando a gente já ouve assim, poliamor, a gente já fica, eita, todo o povo da baixaria, povo que não quer nada com nada, nossa, sei, né? Compromisso que é bom, esse povo do poliamor não quer. E olha, é ao contrário, né? É um modelo amoroso muito interessante, aonde eles dialogam todos os dias, o tempo inteiro tem diálogo. Porque tem algumas questões muito complexas para resolver. Eu vou fazer um paralelo com o mundo viral, com o mundo das redes sociais. E por que tem a ver com o invisível, né? Com esse mundo gasoso? O que a gente diz que é muito importante no mundo das redes sociais, né? Para ter uma boa estratégia no mundo das redes? Justamente o diálogo, a conexão com as outras pessoas. Não basta você postar o que você quer postar, o que você está achando que é o legal da vez. Você precisa postar algo que dialoga com outras pessoas. Então, é a conexão. Você tem que estar conectado com a outra pessoa. De fato, né, a constância, né? Você está constantemente ali, porque se você aparece uma vez ali, né, e só daqui a 3 meses você está postando de novo, as pessoas já esqueceram quem é você. Ou né? seja, manda mensagem para o crush com frequência, gente. Não desapareça. Levanta um stories para receber uma biscoitada. Exatamente, é tudo isso. Né? E transparência. Né? A gente fala muito disso na rede social. Né? Então, se de repente você está lá postando, mas aí descobre que teu perfil é fake, peraí, tudo ruiu, né? Não é legal. E, Fábio, eu acho que quando você fala em invisível, né, para mim me soa
do tipo, então é silêncio, então a gente não fala nada. E pelo que você está falando, é justamente o contrário, né? Como você não tem um limite definido, você tem que estar conversando o tempo todo. E agora? Para onde que a gente vai? Aonde estamos? Né? Qual vai ser o próximo passo? Isso tudo definido em conjunto com as pessoas que você está se relacionando. Então, acho que o que esse mundo está propondo para a gente é realmente que a gente seja honesto com o outro, com a gente mesmo, que a gente não tenha medo de colocar as coisas na mesa e medo de perder a pessoa, né? Porque muitas vezes a gente também quer uma coisa, mas como você falou, mentiras sinceras. Aí a gente vai lá e finge que está tudo bem quando não está. Então vai ser um mundo mais sincericídio mesmo. Vai ser um mundo mais sincericídio e a gente tem que estar muito ali bem informado, com uma estrutura legal para aguentar tanta sinceridade. Agora, essa questão, né, desse diálogo sempre presente, porque tudo está no terreno da invisibilidade. O que é esse terreno da invisibilidade? É a gente respeitar a decisão da outra pessoa. Então, a outra pessoa ela tem uma decisão de um compromisso com a gente, então isso é importante, mas ela tem, sobretudo, um compromisso com ela própria. Então, a era do gasoso é onde a gente fala, olha, ame a você mesmo primeiro, cuide de você mesmo primeiro. Então, tudo isso para a gente postar na rede é super bonito. A gente posta, ganha trocentos likes, fica super feliz, todo mundo compartilha, fala, cara, você é gênio! Exatamente, tem que se amar primeiro. Só que nessa história de se amar primeiro, né, quem é nosso par pode aparecer com a história. Então, eu agora vou mudar de país, né? E não necessariamente a gente vai querer ir, ou a gente tem a Porque eu condições acho que a de ir. gente esbarra no egoísmo, né? Assim, qual é o limite entre o egoísmo e a relação? Acho que esse é um exercício que a gente vai ter que fazer, né? Exatamente, porque o que a gente tem que ter claro? Nesse mundo gasoso, reforça ainda mais que cada um de nós, que a gente tem um projeto próprio, um propósito próprio, que pode coincidir ou não com o da outra pessoa. Então, será que só faz sentido a gente ter uma relação com quem tem o mesmo propósito que nós? Claro que não. A gente pode ter, né, uma relação de afeto deliciosa, uma relação sexual deliciosa com uma pessoa que não tenha aquele exato propósito que a gente. Em algum momento, talvez, isso pode acontecer, né, dessas pessoas, dessa relação, elas terem que seguir caminhos diferentes por conta desses propósitos, né? E elas podem até continuar com essa relação, elas podem dar ali um formato que elas entendam que naquele momento, provisoriamente, vai ser muito satisfatório. E, Fábio, para a gente fechar, o que pode ser um final feliz ou um durante feliz nessa era gasosa? Então, se a gente for atualizar o nosso software da projeção amorosa, do felizes para sempre que não existe mais, o que é o final feliz ou esse durante feliz? Olha, esse durante feliz é quando, né, essas pessoas estão juntas com muita transparência e elas, de fato, estimulam uma a outra. A gente não tem um completando o outro. A gente tem um estimulando e inspirando o outro. Aí isso é muito delicioso. Imagine, então, que você vive uma relação que você fala, nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Aí o que você ouve? Faça mesmo! Que legal! Isso é sensacional! Vamos! Olha, eu nem curto tanto, então eu vou só ficar de olho, tá? Vai mesmo, vai ser sensacional. Então, isso é uma relação libertadora. Relações que nos libertam, relações que não nos colocam culpa, relações que não nos colocam traumas, relações que favorecem o nosso autoconhecimento. Nossa, isso é sensacional. Já quero. E acho que o importante dessa era é isso, né? A gente cada vez mais está entendendo, e vai ser muito importante nessa era, que a gente não coloque a nossa felicidade na mão do outro, que a gente procure ser feliz do nosso jeito e que o outro venha para complementar, para melhorar, para incentivar a gente a ser mais feliz juntos, enquanto der bom para os dois ao mesmo tempo. E se não, gente, bola que segue e vamos ser felizes do nosso jeito solto mesmo, né?